Boa noite para vocês. Hoje nós vamos começar mais uma aula de biologia, tá? E nós temos hoje 3 assuntos que a gente vai finalizar dentro da biologia aqui, que é a gametogênese, que a gente trabalhou mitose e meiose, então nós vamos trabalhar também a meiose dentro do processo reprodutivo. E nós vamos falar um pouquinho sobre fotossíntese e respiração, que são 2 processos químicos que acontecem dentro das células e que têm muita importância para o desenvolvimento dos organismos, tá? Então, eu vou expandir aqui para a gente começar a apresentação e vamos então falar um pouquinho sobre eles, tá? Então, o que é a gametogênese? A gametogênese é o processo de produção de espermatozoides e óvulos, tá? Que se dá através da meiose, tá bem? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um separadamente. Primeiro, nós vamos falar da espermatogênese, tá? Então, a espermatogênese, processo de meiose, onde as células germinativas masculinas são formadas nos túbulos seminíferos dos testículos masculinos, tá bem? Então, as espermatogônias, que são células especiais que estão ali, originam através de mitose os espermatócitos primários. Estes originam por meiose os espermatócitos secundários, que continuam a meiose, né? E aí originam as espermátides. E essas espermátides, elas vão passar por um processo que a gente vai chamar aqui de espermiogênese. Nesse processo, ela vai mudar de forma e assumir o formato de espermatozoide, tá bem? Então, a partir da adolescência, são produzidos 1000 espermatozoides por segundo no corpo masculino, tá? Em média, tá bem? Tá? Isso varia durante a vida, mas é aproximadamente isso. Então aqui nós temos um desenho, né, para explicar isso aqui um pouquinho melhor. Se você observar aqui, ó, as espermatogônias elas estão aqui, ó, né? Então elas vão fazendo mitoses, produzindo vários tipos de espermatogônia. E a espermatogônia do tipo B vai também por processo de mitose produzir o que a gente chama de espermatócito primário. O espermatócito primário que vai começar a meiose. E aí quando ele entra em meiose, né, passou a meiose 1, ele vai produzir o espermatócito secundário. E aí o espermatócito secundário já vai entrar em meiose 2. E quando ele entra em meiose 2, ele vai produzir as espermátides. Lembra que a espermátide ela ainda não está pronta para agir como espermatozoide, porque ela precisa mudar de formato. Então ela vai passar pelo processo de espermiogênese, né, que está aqui no desenho, como vocês podem ver, e ela muda de formato, um formato circular para um formato de espermatozoide. Então ela joga grande parte do material celular fora, joga a parte líquida, joga várias organelas fora e acumula todo o material genético na ponta. E na base ela concentra as mitocôndrias para movimentar a cauda do espermatozoide. Então ela vai mudar, ela vai realizar toda essa transformação para formar o espermatozoide em si, tá bem? Então é assim que você vai ter esse processo. E aqui nós temos, né, como se fosse um corte do tubo seminífero, mostrando aqui o processo em si acontecendo, né, nas camadas celulares. Tá bom? Continuando então, gametogênese, ovulogênese, tá? Que vai produzir o óvulo. Então nós temos aqui o processo de meiose, onde as células germinativas femininas são formadas nos folículos ovarianos femininos. Tá bem? As ovogônias, por mitose, originam os ovócitos primários. Estes, por meiose, originam o ovócito secundário e o núcleo polar. E aí que já começa a grande diferença aí. Que lá na divisão da meiose para produzir espermatozoide, todas as divisões originam o espermatozoide. Aqui não. Aqui no final do processo, você tem apenas um óvulo. Você não tem 4 óvulos. Então, embora ocorra meiose, tá? As células que sempre vai ter divisão entre uma célula que vai ser utilizada e a outra que vai ser jogada fora. E depois nós vamos falar por que disso. Então, o núcleo polar ele é jogado fora. Ele não é utilizado para realizar fecundação. Então, na segunda divisão celular, né, da meiose, ocorre durante o período de ovulação e forma-se o óvulo e o núcleo polar 2. Bem, aí nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre isso. Então, as mulheres têm 3.000 ovócitos secundários, ou seja, parado ali na meiose 1, bem, né? Então, fez a meiose 1, parou ali, produziu um meiócito secundário, e esse ovócito secundário ele vai ficar ali, até o período de menstruação da mulher, até quando a mulher liberar ele de fato. Então, você tem ali, né, você tem a formação de 3.000 ovócitos secundários,
até os 4 anos de idade. Destes, aproximadamente entre 350 e 450 chegam a realmente formar óvulos, tá? Que são liberados a partir do início da menstruação até a menopausa. Então, todo o período, né, fértil da mulher, ela vai estar liberando um óvulo por mês, em média. Por que eu digo em média? Porque tem mulheres que podem liberar mais de um óvulo por mês. Então, não é uma regra, tá? Mas, normalmente, em média, você vai ter a liberação de apenas um óvulo por mês. Continuando então, aqui nós temos um exemplo da imagem da gametogênese, tá? E o que vai acontecer aqui? Então você tem aqui, né, a célula germinativa, então você vai ter as mitoses para produzir as ovogônias, só que daí você vai ter uma ovogônia que vai começar, né, vai crescer. Então por que tem um período de crescimento? Porque existe uma diferença de tamanho enorme entre o gameta masculino e o gameta feminino. Então enquanto o gameta masculino é 1000 vezes menor que o gameta feminino, tá, ele vai acumular bastante material para ficar bastante volumoso. Por quê? Porque ele precisa acumular nutrientes para desenvolver em um feto. Então ele vai fazer esse acúmulo de nutrientes, tá? E esse acúmulo de nutrientes cresce ele. Então ele cresce bastante durante essa fase. E aí quando ele vai entrar na meiose 1, né? Então aqui você vai ter já o ovócito primário. Esse ovócito primário vai produzir o ovócito secundário. Esse ovócito secundário vai ficar parado esperando a ovulação. E aí, quando ocorre a ovulação, ele é liberado. Então, geralmente a mulher ovula, não exatamente o óvulo, mas ovula o ovócito secundário. E aí, o ovócito secundário ele fica ali disponível. Quando o corpo da mulher detecta a presença de espermatozoides, há um sinal químico que estimula o ovócito secundário a continuar a divisão celular. Então, quando o ovócito secundário tem contato com os espermatozoides, né, e ocorre a fecundação, ele termina o processo de meiose. Então, ele finaliza o processo de meiose, joga o corpúsculo polar fora. Então, tá vendo aqui o corpúsculo polar? Então, primeira divisão produz um corpúsculo polar, certo? O corpúsculo polar tem menos de 1% do material da célula. Então, essa imagem de cá, ela explica um pouco melhor essa situação. Então, houve aqui a divisão. Ó, primeiro o corpúsculo polar, certo? Esse corpúsculo polar não é pequenininho? Ele é bem menor do que o ovócito secundário. Mas por que é essa divisão? Então, o ovócito secundário cresce, 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 faz a segunda divisão, outro corpúsculo polar. Por que o corpúsculo polar é pequeno? Porque ele não vai ser utilizado na fecundação. Ele vai ser jogado fora. Entendeu? A intenção é que você forme uma célula que acumule o máximo de material possível para que ele tenha bastante nutriente, bastante substância para poder produzir um neném saudável. Bem? Então, você tem essa segunda divisão que vai produzir o ovócito secundário, que é enorme. Enorme que eu digo que tem 1 milímetro. Ou seja, ele é visível a olho nu. Que é diferente do espermatozoide, que é 1000 vezes menor e produzido em grande quantidade. Tá bem? Então, nós temos essa grande diferença entre a produção do espermatozoide e do óvulo. Tá? Então, no final de uma gametogênese ovulogênese, você vai ter a produção de apenas um óvulo. Então, você vai ter lá, né, um ovócito primário que vai, no final do processo, produzir um óvulo. No caso da espermatogênese, né, você vai ter o quê? Aqui nós temos a grande diferença aqui. Então, no final da espermatogênese, você vai ter 4 espermatozoides. No final da ovogênese, você vai ter um óvulo e 3 núcleos polares que vão ser jogados fora, não vão servir para fecundação, tá bem? Então essa é a grande diferença aí. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os processos de produção de energia pela célula, tá? Começando pelo processo de fermentação celular. Então, processo que quebra a glicose na ausência de oxigênio, onde são produzidos 2 ATPs e 2 piruvatos, que podem ser utilizados para a produção de energia, no caso da respiração, que a gente vai falar mais para frente, ou ser convertidos em outras substâncias para eliminação, como álcool, que é na fermentação alcoólica, ou ácido lático, que é na fermentação lática, tá? E tanto uma como outra é muito útil para nós no dia a dia. Então, bactérias, fungos e protozoários podem viver apenas de fermentação, embora esta produza pouca energia. Então veja bem, se não tem oxigênio, o que a célula faz? Ela fermenta.
Só que o problema da fermentação é que ela produz bem pouca energia, o que faz com que o organismo funcione de forma muito lenta. Bem? Então, assim, ela é uma opção, né? Tem organismos que vivem apenas de fermentação, mas a fermentação ela não é assim, digamos assim, muito eficiente. Plantas e animais fazem respiração celular, porém podem realizar um certo nível de fermentação se necessário, que é mais ou menos o que acontece, por exemplo, quando você faz um exercício físico intenso e aí você gasta todo o oxigênio que está na musculatura, mas mesmo assim o músculo continua trabalhando porque ele começa a fazer fermentação lática. E essa fermentação lática, se ela durar durante muito tempo, você pode ter cãibra, tá? Se você produzir excesso de ácido lático no seu músculo, tá bom? Continuando então, fermentação celular, né? Continuando a fermentação alcoólica, muito utilizada na produção de alimentos como pães, bolos, né? Através do fermento orgânico. Então o fermento orgânico ele vai produzir esses materiais, mas também ele libera bastante álcool na massa. O interessante é que quando você pega a massa, o fermento orgânico, e faz pão com fermento orgânico, quando você tira o pão assado, ele tem cheiro de álcool. Só que o álcool evapora a 70 graus. Por isso que no forno, todo o álcool produzido dentro da massa do pão, ele é evaporado. Por isso que você não percebe ele no pão já pronto. Bem? Agora, fermentação lática, né? Utilizada principalmente na produção de laticínios, como queijos, iogurtes, requeijão e outros, permitindo a conservação de queijos por anos. E aí é bem interessante porque assim, a alta concentração de ácido lático, tá? E, por incrível que pareça, a alta concentração de ureia que existe no queijo faz com que ele seja venenoso para bactérias e alguns fungos. Por isso que eles não consomem esse alimento. Mas como o ser humano tem um metabolismo que consegue processar esse tipo de alimento, mesmo ele sendo tecnicamente tóxico para bactérias, para o nosso corpo ele é nutritivo. Então você consegue, é uma excelente maneira de preservar alimentos para longo prazo. Inclusive tem queijos que demoram anos para ficar prontos. Bem? Então são formas de preservação do alimento durante mais tempo. Assim como a própria fermentação alcoólica já foi usada durante muito tempo para, por exemplo, conservar alimentos dentro do álcool. Então alimentos conservados em álcool, eles duram mais. Tá? Eles não vão estragar tão rápido. E isso era um processo que era feito principalmente há 5, 6 mil anos atrás no continente europeu. Continuando então, respiração celular. A respiração celular ela é utilizada por plantas e animais, tá? E ela libera muito mais energia do que a fermentação, ela é bastante produtiva. E ela vai ter 3 fases, tá? Sendo que a primeira fase é praticamente igual à da fermentação. Só que depois ela tem uma continuidade que é um pouco diferenciada. Então, processo de produção de energia nas células que possui 3 fases. Primeiro, quebra da glicose, né, que é o início da fermentação. Então ela origina 2 piruvatos e produz 2 ATPs. Até não coloquei aqui, mas na outra imagem tem. E esses 2 ATPs vão ser utilizados pela célula, então já tem a produção de energia aí. Só que o ácido pirúvico, em vez dele ser convertido, por exemplo, em álcool ou em ácido lático, ele é encaminhado para o interior da mitocôndria. Então, a primeira fase, que é a quebra da glicose, ocorre fora da mitocôndria. E depois, o piruvato é encaminhado para a mitocôndria. E quando ele chega na mitocôndria, ele vai ser convertido numa molécula chamada de acetil-CoA, que vai entrar no chamado ciclo de Krebs, que é a segunda fase. Então, aqui no ciclo de Krebs ocorre na matriz da mitocôndria, que é uma organela celular, onde os piruvatos são desmontados em moléculas de gás carbônico e hidrogênio. E nesse processo também há a liberação de ATP. Tá? Esse hidrogênio vai ser levado por NAD/FAD para a terceira fase. E aí a terceira fase a gente chama de cadeia respiratória, onde os hidrogênios são usados na cadeia transportadora de elétrons, nas cristas mitocondriais, para liberar o total de 38 ATPs no processo, através dos citocromos ligados ao oxigênio para produzir H2O no final. Então o que acontece? O processo inteiro, do primeiro até a terceira fase, vai produzir 38 ATPs, tá? Sendo que pelo menos 26 é só na terceira fase.
tá? Então que é que mais libera energia. O que acontece é que o hidrogênio que foi capturado lá do ciclo de Krebs, ele vai para a membrana do interior da mitocôndria, que é as cristas mitocondriais. E ali ele vai entrar numa cadeia que a gente chama de cadeia de citocromos. Tá? Na cadeia de citocromos, ele vai liberando energia aos poucos e no final esse hidrogênio é recebido por oxigênio, produzindo água no final do processo. Então, nós temos aqui um resumo, tá, do esquema de como que ele funciona. Então, você vai ter aqui, né, a glicose, que é quebrada em ácido ferúrico, que entra na mitocôndria e aqui no plasma da mitocôndria, ele vai sofrer todas as reações do ciclo de Krebs, tá? E aí ele vai liberando o gás carbônico, aqui não está aparecendo, mas depois eu vou mostrar na outra imagem, e libera NADFAD. O NADFAD é levado para a cadeia respiratória e aqui dentro da membrana ele vai sofrendo reações químicas que vão produzir um monte de ATPs. E no final do processo, o que vai acontecer? Esse hidrogênio que estava ligado ao NADFAD vai ser entregue lá para uma molécula de oxigênio e essa molécula de oxigênio vai liberar água. Bem, então vai se transformar em água no processo. E o interessante desse processo, tá? Por isso que absorve oxigênio e libera gás carbônico, porque o ciclo de Krebs libera gás carbônico, mas a cadeia respiratória só vai funcionar se tiver oxigênio para receber o hidrogênio no final do processo. É por isso que a falta de oxigênio elimina todo o processo, porque você não consegue finalizar o processo, então ele fica parado no meio, tá bom? Por isso que o oxigênio ele é tão importante para finalizar o processo de respiração celular. Continuando, então, aqui nós temos um exemplo do ciclo de Krebs, tá? Com as reações químicas. O mais importante aqui não é decorar todos esses compostos, até porque esses compostos todos aqui, tá? É até difícil de decorar o nome de todos eles. Mas o que eu tenho que ressaltar aqui nessa imagem? NADFAD e gás carbônico sendo liberado, tá vendo? E ATP. Então você tem NADFAD absorvendo os hidrogênios que estão sendo desmontados aqui na molécula, certo? E gás carbônico sendo jogado fora. Sendo que, na verdade, no final do processo ela se liga lá com o piruvato de novo, com o acetil-CoA e continua todo o processo de novo para liberar mais gás carbônico, mais hidrogênio e mais ATP no processo. Continuando então, esse NADFAD vai levar esse hidrogênio para algum lugar. E esse hidrogênio vai cair na chamada cadeia respiratória. E essa cadeia transportadora de elétrons, né, ela vai levando o hidrogênio. Então o hidrogênio pula para o FAD, para o citocromo B, para o citocromo C, citocromo A, citocromo tal, e no final ele é jogado em uma molécula de oxigênio. Então o oxigênio vai receber os hidrogênios e vai formar água. E aí nesse processo vai liberando o ATP em cada pulo de cada citocromo. Isso libera bastante energia para a célula. É por isso que o processo químico dentro da mitocôndria é extremamente energético, né? Ele produz muitas vezes mais energia do que a fermentação em si. Agora, o outro processo de produção de energia é o processo que só as plantas e algas fazem, né? Que é a fotossíntese. Bem? Então, e algumas cianobactérias. Então, o processo de produção de energia é realizado no cloroplasto das plantas e algas, onde no final do processo a energia luminosa e o calor são utilizados para produzir glicose a partir do gás carbônico e H2O, que é a água presente no ambiente, sendo dividido em duas fases. Então a primeira fase a gente vai chamar de fase clara, que ocorre durante o dia, tá? Nos tilacoides do cloroplasto, onde a luz e o calor são utilizados para quebrar a molécula de água em hidrogênio, que será capturado por NADFAD, e o oxigênio, que é jogado fora. Então, no processo de fotossíntese, o oxigênio é o resíduo, que é jogado fora no processo. Então, a planta não vai usar o oxigênio para nada, ela joga ele fora. Bem? Tá. Por que é fase clara? Porque ela só funciona quando tem luz e calor. Então, quando tem luz e calor, a molécula, a clorofila, ela consegue quebrar a molécula de água, porque ela vai utilizar um processo fotoelétrico. Bem? Então, o processo fotoelétrico vai quebrando moléculas de água, liberando oxigênio e liberando hidrogênio. Só que o hidrogênio é capturado e o oxigênio é dispensado. E no final do processo, ela vai produzir também vários ATPs, tá bem? Que vão ser acumulados dentro da célula, tá bom? Dentro lá do cloroplasto. Depois nós temos a segunda parte, e olha, o processo de fotossíntese acontece todo dentro do cloroplasto, tá? Então, a clorofila vai estar lá dentro do cloroplasto, e aí você vai ter todo o processo ali dentro da organela. A segunda fase a gente chama de fase escura, ou ciclo de Calvin, tá? Ocorre em qualquer horário no estroma do cloroplasto, e nessa fase um conjunto de reações químicas vai usar o
hidrogênio junto com o gás carbônico para montar moléculas de glicose usando o ATP produzido na fase clara. Então é bem interessante que a fase escura ela pode ser realizada em qualquer horário. Então a fase escura ela pode ser realizada durante o dia ou durante a noite. Então existem plantas, tá? Principalmente plantas que têm muita disponibilidade de água, como planta de região tropical de floresta chuvosa, que ela faz a fase escura durante o dia mesmo. Então ela faz a fase clara, a fase escura e já produz bastante açúcar, produz proteína, produz lipídio, tá? A partir do final do ciclo de Calvin, tá? Utilizando a energia e a glicose que foi produzida. Já no caso de plantas de deserto, por exemplo, muitas delas fazem a fase clara de dia e a fase escura à noite. Por quê? Para evitar a perda de água. Então, como ela tem que fazer troca gasosa, ela absorve o gás carbônico, ela abre os poros para fazer a troca gasosa à noite, para economizar água. Então, ela faz isso de uma forma bem proposital. Por isso que eu falo que a fase escura, ela pode ser tanto num horário quanto no outro, não tem problema. Continuando então, tá? A gente tem aqui um exemplo da imagem. Então, a luz vem aqui no tilacoide, e aí, dentro do grânulo aqui, você vai ver que entra... aqui nós temos o que? A água sendo quebrada e aí no final ela vai liberar oxigênio que vai ser jogado fora e vai ser liberado hidrogênio que é capturado por NAD e FAD. Bem, então aqui eu tenho o hidrogênio capturado. Esse hidrogênio é levado lá para o ciclo de Calvin. Só que lá no ciclo de Calvin a célula vai pegar gás carbônico do ambiente, hidrogênio que já está aí no NAD e FAD e vai juntar os dois para formar o que? Para formar glicose. Então entra o gás carbônico aqui no meio do processo, que é mais ou menos isso aqui que nós vemos na imagem. Então nós temos aqui a luz e o calor, entra a água, sai o oxigênio, é liberado o hidrogênio que vai ser levado para o ciclo de Calvin junto com o ATP. Então você tem ATP indo para lá e hidrogênio, né, que é o NADPH levando o hidrogênio para lá. Aqui você tem várias reações químicas e essas reações químicas vão montando açúcares, ou seja, vão montando glicoses. Então você vai ter reações químicas, entra gás carbônico, entra hidrogênio, vai fazendo várias conexões de hidrogênio com gás carbônico, com várias reações químicas diferentes, e no final do processo você vai ter a liberação, né, da glicose. Tá? Ele colocou amido e aminoácidos e lipídios porque eles vão ser montados a partir da glicose em si, mas primeiramente é liberado a glicose. Bom? Continuando então aqui, mais um exemplo do ciclo de Calvin, está um pouco mais detalhado, por causa do nome das substâncias que entram dentro do ciclo. Você não precisa decorar o nome dessas substâncias. O que você precisa entender é que no ciclo de Calvin, gás carbônico é unido ao hidrogênio para produzir açúcares, produzir glicose. Tá? Então é isso que vai acontecer no ciclo de Calvin, tá bom? Tá? E é claro, é gasto o ATP da fase clara. Então todo aquele ATP que foi liberado lá na fase clara, que tinha muita energia disponível e foi produzido ATP, ele vai ser gasto para formar as glicoses para construir o organismo da planta, tá? A partir da fotossíntese do ciclo de Calvin. Espero que vocês tenham compreendido, tá? A fase clara, a fase escura. Uma boa semana para vocês, tá? Muito obrigado por estar aqui participando, assistindo junto com a gente. Um bom descanso, né? E uma boa quarentena para vocês e espero vê-los presencialmente logo logo. Bom, eu também... faltou mais um detalhe aqui. Equação da respiração e fotossíntese, tá? Então nós temos aqui, né, a equação da respiração, que é esse aqui. Então, absorve aqui, entra glicose mais oxigênio na mitocôndria, sai gás carbônico e água. Isso é a equação da fotossíntese, da respiração resumida. Já a equação da fotossíntese resumida é quase igual, só que é o contrário. Você entra gás carbônico e água, ocorre fotossíntese, sai glicose e oxigênio. Tá? E aqui seria a equação geral, que é a equação química geral das duas. Então, respiração celular, oxigênio mais glicose, dando 6 CO2, 6 gás carbônico, mais 6 água. Né? Então, 6 oxigênio mais glicose, dando 6 CO2 mais 6 H2O. E aqui, fotossíntese, 6 gás carbônico mais 6 água mais energia, produzindo glicose, mais 6 O2, tá bom? Então é isso aí, galera. Agora nós terminamos, foi o último slide.
Então agora uma boa semana para vocês e até a próxima aula.